Voltamos para o segundo bloco do nosso programa com o desembargador do trabalho, José Ernesto Manzi. O tema de hoje é a recusa de algumas empresas em contratar trabalhadores inadimplentes. O desembargador Manzi, nós estávamos conversando um pouco no intervalo e veio à baila a questão da certidão negativa de débitos trabalhistas. Nós estávamos conversando até agora sobre essas questões todas, né? No processo de seleção, o trabalhador inadimplente, essa dificuldade para conseguir o emprego e tal. E agora, examinando a questão da CNDT, a Confederação Nacional da Indústria entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra exatamente a implementação da CNDT. É incoerente, né? É exatamente esse o ponto. Veja que, no caso, eles fazem o raciocínio inverso. Como se para o empregador fosse possível, mesmo inadimplente, contratar normalmente com aquelas pessoas que pagariam valores para ele. Só que eles querem fazer um raciocínio com relação ao empregado que impediria o trabalhador inadimplente de arrumar emprego. Quer dizer, é exatamente o inverso o raciocínio que eles fazem. Né? Duas situações idênticas tratadas de forma igualmente contrárias. Bem, desembargador, e quando a vaga aberta é da área financeira, não fica complicado contratar pessoas que estão com problemas desse tipo que nós estamos falando, quando elas vão lidar diretamente com o dinheiro? Olha, nesse caso, poderíamos até cogitar dessa possibilidade de haver essa demonstração de que tem uma conduta ilibada, mas ainda assim eu tenho minhas restrições. E explico por quê. Porque em quase 22 anos de magistratura, eu posso contar nos dedos de uma mão quantos casos eu tive de bancários, por exemplo, que foram dispensados por justa causa, por apropriação indébita ou estelionato, alguma coisa do tipo, algum tipo penal desse gênero, tá? Contra banco. Quer dizer, são casos raríssimos, porque o sistema hoje já não permite. É tão perfeito. É tão perfeito o sistema que não tem, mesmo que ele queira, ele não consegue se apropriar de valores. Certo. Bom, o fato de os cadastros do SPC e Serasa serem públicos e de acesso irrestrito acaba estimulando o empregador a consultá-lo e até às vezes a desviá-lo de finalidade. Não seria o caso, então, de se estabelecer um regramento mais rígido para esse tipo de consulta? Essa questão é bastante complicada, porque veja que esses cadastros eles são mantidos pelos próprios comerciantes. Eles é que criam esses cadastros, eles que alimentam e eles é que fazem a inserção e a desinserção de qualquer pessoa nesse cadastro. Então eu entendo que seria inócuo estabelecer um regramento nesse sentido, porque eles sempre arrumariam uma forma de se utilizar desse cadastro com uma finalidade que não seja a de proteger o crédito no comércio. E essa questão do emprego é uma utilização distorcida de um instrumento destinado a preservar o crédito comercial. Né? Então a forma que nós temos, o que é? É a punição do uso indevido. Contra isso que nós temos que lutar, a punição dos indivíduos. E eu entendo que o uso trabalhista desse instrumento é indevido. Tá certo. E quando uma empresa deixa de contratar uma pessoa porque ela está com restrição no SPC ou no Serasa, ela não estaria dando um tiro no próprio pé, considerando que nós vivemos aí numa economia de mercado? Ou seja, sem o emprego, o cidadão ele não vai quitar a sua dívida, né? E terá que consumir menos, consequentemente, o que, por sua vez, acaba afetando o próprio lucro das empresas. Essa é uma consciência que ainda não existe no Brasil. Né? Na realidade, nós temos que entender que todo o dinheiro que é colocado na economia, principalmente aquele valor que é colocado que é destinado aos trabalhadores, ele tem um efeito multiplicador. Né? Eu já falei sobre isso, que um empregado que receba R$10, gaste na farmácia, o farmacêutico gaste na padaria, o padeiro gaste no mercado, etc., esses R$10 pode se transformar em 100 e 1.000. Né? Esse mesmo valor mantido numa aplicação financeira, por exemplo, vai fazer lucrar apenas a instituição bancária e o aplicador. Ponto. Né? Então, é estranho que os empregadores sejam contra, né, instrumentos contratação de empregados exatamente para fazer com que eles paguem seus débitos e implementem a economia.
né? O empregado não contratado, né, não consegue despender e o destinatário do valor, que é o comerciante, deixa de receber. Né? Agora você veja que muitos empregadores, por exemplo, são contra 13º salário, são contra terço de férias, etc., mas ficam contentíssimos no final do ano quando os trabalhadores, recebendo de outros empregadores, entram em suas lojas para fazer compras, etc. Bom, o direito ao livre exercício profissional é um direito constitucional, né? Está aí o artigo 5º, inciso 13, para dizer isso. O senhor entende que quando uma empresa elimina um candidato à vaga no emprego em razão de restrições de crédito, ela está afrontando a Constituição? Eu entendo que ela está afrontando a Constituição de forma indireta. Por quê? Porque o livre exercício de atividade profissional significa que qualquer atividade profissional pode ser acessível a qualquer cidadão desde que ele preencha algum requisito legal. Como não existe lei que estabeleça que o empregado não pode estar inscrito num sistema de proteção ao crédito, Serasa, etc., para aceder a um cargo privado, né, eu entendo que fere sim dispositivo constitucional. Muito bem, desembargador, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.